Opa, bom dia. Hoje é dia de rock. É nóis, Mercedes. Hoje é dia de rock. Acordei animadão. Na verdade, não muito. Com sono ainda. Pera aí que deixa eu projetar os slides aqui. É legal que vocês escutam. Às vezes eu acho que vocês não estão escutando meu somzinho. Ah, muito bem, muito bem. Eu achei que ninguém ia entrar hoje, tá dando desespero já. Faltava 2 minutos para começar a aula e o povo não entrava aí. Ainda bem que vocês estão aí. Pera aí. Chat, beleza. Bom dia, Leda. Muito bem, então, nas duas últimas aulas a gente falou sobre ecoturismo e a gente entendeu que o ecoturismo em si, né, a gente viaja para destinos com o intuito principal de apreciar a biodiversidade, né, os bichinhos e as plantinhas, basicamente. O que a gente quer destacar a partir de agora é que existem um outro tipo de turismo relacionado à natureza que não é especificamente voltado a aspectos bióticos, né, aspectos com vida. E para isso a gente chama, né, de geodiversidade, né? O geo vem da geologia, basicamente voltado ao patrimônio geológico. Esse fluxo, esse esqueminha, a gente já tinha visto ele na aula sobre geodiversidade, valores da geodiversidade, acho que patrimônio geológico também. A gente viu o lado esquerdo dele, assim, da figurinha, né? E a gente entendeu tudo isso para, né, discutir o conceito de geoconservação. A partir de agora a gente vai para o extremo oposto, né? A gente vai para o lado direito, né? Que é a bolinha ali que tem tanto eco quanto o geoturismo. E eles ficam juntos mesmo nesse mesmo espectro, bem proposital. O geoturismo é um segmento extremamente novo, né? Muito novo mesmo. E a gente não tem um campo tão solidificado assim. Então, muita gente não entende ele ainda enquanto um segmento próprio, um segmento com vida própria, né? Com diretrizes dele mesmo, né? Com todas as características dele. E com isso ele acaba meio que se colando e agora está tentando se descolar do ecoturismo. Importante destacar de início, né? O geoturismo não é ecoturismo. Né? São coisas diferentes. Né? Então, para ficar de uma maneira bem fácil, né? Bem infantil de entender, assim, o ecoturismo vai trabalhar com coisas de vida, tanto plantas quanto animais, e o geoturismo coisas que não têm vida, aspectos abióticos. Então, água, rocha, solo, montanha, que mais? Sítios paleontológicos, tudo que não existe mais vida. Ou que nunca teve vida, né? Melhor dizendo. Então, isso é bem importante a gente entender. Então, uma coisa os dois usam a natureza, né, como sua matéria-prima, mas vamos pensar, com objetivos, né, com enfoques diferenciados. Então, isso é bem importante a gente entender. Então, a gente vai falar hoje especificamente sobre esse novo segmento, né, vamos ver se isso, né, de fato tem de interessado nesse segmento novo, chamado novo, você tem público para isso, onde que dá para fazer essas coisas, para começar a ver bem, né, devagarinho, assim, essas coisas. Veja que as definições estão aí, né, são 95, 2001, e quando vocês pegam livros clássicos do turismo, vão ter lá na década de 70, década de 60, né? Então é bem maluco, assim, né, pensar com um segmento que está explodindo, de fato, né, e a gente não se deu conta dele ainda, né? Quando vai em Vila Velha e faz ecoturismo e geoturismo, né? Fazem muito mais ou quase somente geoturismo, né? É muito difícil vocês verem bichinhos em Vila Velha, muito difícil. E pelo menos todas as vezes que eu fui até Vila Velha, eu nunca vi alguém que foi lá interessado no bosque, por exemplo. Né? Todo mundo estava interessado nas formações rochosas. Então a gente faz o geoturismo sem entender muito bem ele, sem saber que está fazendo ele. Vamos lá, aí vai ter algumas definições, né? Como um segmento relativamente novo, né? Então a gente tem que tentar embasar um pouco mais. Vai ter umas 3 ou 4 definições, eu imagino. Esses slides não são meus, esses slides são do professor Ricardo também, lá da Geografia. O que a gente tem lá? Tem o Thomas Ruse, que é um cara bem importante em relação ao geoturismo, bem importante mesmo. Ele acabou de escrever um livro com um monte de outros autores ao redor do mundo, só que o livro é extremamente caro, deve estar tipo uns $500, $400, é muito caro o livro, então é difícil ter acesso a isso. Em que ele faz um retrospecto assim, do geoturismo
antes de ser chamado de geoturismo. Assim, a gente viu ontem, né, em relação ao segmento de ecoturismo, né, num segmento sem nome, e vai colocando um monte de coisa até que ele se forma. O Ruse faz um capítulo gigantesco de quase 100 páginas que ele comenta isso, né, como que nasceu a gênese da coisa e tal, né, o que é né, o ponto principal de tudo isso. Então, já em 95, quando ele fala que o geoturismo, né, propõe facilitar o entendimento, e isso é bem importante para nós. A gente vai lembrar de algumas outras coisas daqui a pouquinho. Fornecer facilidades, né, então é bem importante ter acessibilidade em relação a isso, não acessibilidade necessariamente, né, para cadeirante e tal, mas para que as pessoas cheguem, né, geralmente esses lugares propícios ao geoturismo são lugares mais isolados, com difícil acesso para o público geral, na verdade. Para que as pessoas adquiram conhecimentos de geologia e geomorfologia, aqui eu tenho um pouco de medo, na verdade, de um lugar, indo além de meros espectadores. Então, o conceito base do RUS, desse 95, né, ele está preocupado bastante em levar as pessoas até esses geossítios e que as pessoas saiam de lá sabendo alguma coisinha, aprendendo algo, né? Então é bem importante isso. Então vou até Vila Velha e descubro que aquelas rochas são feitas de um monte de areia. Já é alguma coisa, né? Já é um começo. Mais do que você ir lá e tirar foto porque achou a taça bonitinha. Então, né, é bem essa pegada. O facilitar o entendimento que o Russo destaca aqui para nós, ele tem total, né, relação, na verdade, isso, né? Não é nem relação, é isso em relação aquelas aulas que a gente teve em patrimônio no passado, sobre interpretação patrimonial, né? Não sei se vocês vão lembrar, a gente usava alguns tipos de painéis, a gente viu celulares lá, que você está num lugar, está lá, sei lá, na Praça A, e aí você colava o celular, tem uma foto antiga lá, sei lá, tinha alguém importante na praça, prédio caindo e tal. Então a gente usa alguns artifícios aí, algumas estratégias para fazer com que esse entendimento em relação ao que está sendo observado seja facilitado. Então, que quando a gente estava vendo ontem, né, tartaruguinha, sapinho, borboleta e tal, todos esses elementos, né, esses features, né, não sei, que sejam elementos, todos esses elementos, eles são mais fáceis da gente gostar, na verdade, né, é mais delicadinho, né, a borboletinha coloridinho, o sapo lá, com o olho vermelho, não sei o que e tal, até mais vezes fazer umas piadinhas, né, com os elementos de vida, né, eles são mais fofinhos. E as rochas, elas não têm esse mesmo apelo sentimental, né? Uma rocha, ela é dura, né? Ela é áspera, ela é fria, ela não faz nada, então a gente não tem o mesmo carinho. E isso dificulta um pouco o processo, né? Então, as pessoas, muita gente vão até Vila Velha e saem de lá, tipo, um monte de pedra. Então, mesmo, né, com informações diferenciadas, né, vamos fazer um trabalho de interpretação bem forte, né, muitas coisas são muito claras ali em Vila Velha, a pessoa ainda não se sensibiliza. Então, é meio maluco, né? Tem gente que desce para o litoral pela Graciosa e chega lá e fala, não vi nada demais, né? Tipo, enfim, né? Você tem público para todas as possibilidades aí. Já em 2001, né, a National Geographic tem um site específico em relação a destinos do geoturismo, tem alguma coisa assim, não vai estar nesses slides aí, mas eu posso mostrar para vocês amanhã. Vai dizer para nós que o geoturismo é o turismo que sustenta, então, o princípio básico da sustentabilidade que tem que acontecer em qualquer segmento do turismo, se o turismo for autopredatório, a gente não vai ter mais como oferecer isso para outras pessoas, então tem que ser sustentável. Ou contribuem para melhorar as características geográficas, né? Aí não sei também, né? Porque o geoturismo, ele não só pode, como ele deve, gerar renda, né, para o local onde ele é executado, onde ele é implantado, mas não sei se ele chega a melhorar as características geográficas. Para mim é um pouco mais amplo isso, né? Sejam elas o meio ambiente, patrimônio, aspecto estético, cultura, bem-estar dos habitantes. O bem-estar dos habitantes, sem dúvida, né? Porque o geoturismo, ele tem um princípio básico, né, de utilizar a comunidade local. Tanto que em áreas consideradas como geoparques, né, que seriam os parques nacionais em relação ao geoturismo, essas áreas nem são desapropriadas, né? Então, o Parque Nacional lá do Iguaçu, toda aquela área é do Estado, o Estado foi e comprou aquela área para proteger. Em geoparques, essa premissa, essa necessidade, né, de que
a posse, né, do território protegido, seja do Estado, ela não existe. Então, não faz o menor sentido, se eu não vou desapropriar, eu excluir também as pessoas que ali estão. Então, a ideia é justamente o contrário, né, de vocês fazerem que os habitantes em si se beneficiem dessa estratégia. Ainda assim, há muita Campos Gerais e não foi para frente, né? Então, a comunidade, principalmente a comunidade agrícola, né, entendeu que não, que isso seria ruim para eles e eles, né, o projeto foi engavetado. Né? Parece que Tibagi avançou um pouco mais, mas eu não sei como que está isso. Então, essas duas definições são bem importantes para nós, porque a primeira destaca mais em relação à geologia e a segunda mais características geográficas. Né? Então, o geoturismo ele não está relacionado à geografia, mas à geologia. Então, é bem importante a gente destacar esses dois pontos aí. Passei o slide aqui, bosta. O que nós temos aqui? Outras definições, né, que não vai ficar destacando muito, mas o que tem de mais importante é o que está destacado, né? Em vermelhinho, no caso, o nosso negrito, que não é negrito hoje. Então, o setor ocupacional do negócio, característica de transferir, comunicar conhecimento geocientífico, isso é bem importante. Então, existe um chamado tripé, que não sei se vai estar no slide aqui, não, que o geoturismo ele se apoia, né, na geodiversidade, na geointerpretação e na geoconservação. Esses são os três elementos básicos, né, para você definir algo que esteja relacionado ao geoturismo ou não. Então, ele vai se basear em interação em outras coisas e tudo mais. A segunda definição que está aí nesse slide é da professora Jasmine. Né? Então, ela comenta lá que é uma segmentação, é um segmento sustentável, é feito por pessoas com interesse em conhecer os aspectos geológicos e geomorfológicos de um determinado local, sendo essa a sua principal motivação na viagem. Então, você sai da sua casa e vai lá para entender isso. Né? Como é que o Grand Canyon se formou? Né? O que são aquelas linhas estratigráficas que tem no Grand Canyon? O que significa aquilo? Então, esse é o propósito principal da viagem. Você pode ir lá e fazer uma escalada, fazer lá o rafting no Rio Colorado? Pode, mas isso não é o teu objetivo principal. Né? O que você vai lá, de fato, para entender é isso. Seria mais ou menos a gente ir até o Parque Nacional do Iguaçu para entender a formação das cachoeiras, enfim, né? Basicamente é isso. Então, as definições vão falar mais ou menos nesse sentido aí. A gente tem algumas possibilidades aí, né? O primeiro deles não tem como, né, deixar de destacar para vocês em relação a público, né? Se isso demonstra interesse nas pessoas ou não. Essa foto do Grand Canyon o Grand Canyon recebe esse número gigante de pessoas em 2014, né, os dados mais atuais, não sei, na verdade, nem procurei, mas dificilmente ele vai oscilar muito para baixo disso, né, geralmente nessa média, desconsiderando o nosso atual momento de pandemia. Eu não sei se o próximo slide vai falar mais sobre o Grand Canyon, não vai. O Grand Canyon ele tem quase 450 quilômetros de comprimento, 440 e poucos, eu nunca lembro esse número de cabeça. Então, ele é, né, visto como, em alguns lugares, como o maior canyon do mundo, outros tocam ele como o segundo maior canyon do mundo, mas também não importa isso, né? O que importa é que ele é bem visitado e bem conhecido. Né? Sendo o maior ou não do mundo, ele provavelmente, né, muito possivelmente, ele é o canyon mais conhecido do mundo, isso sem muita dúvida. Né? Em alguns pontos ele chega a ter 29 quilômetros de largura, que é um troço absurdo, né, e com profundidade de cerca de 2 quilômetros, mais ou menos. Né. A professora Jasmine casou no Grand Canyon. O que destaca mais em relação ao Grand Canyon, se vocês observarem na imagem aí, é que horizontalmente ele tem algumas faixas assim, de cores diferentes. Bem lá em cima, lá tem tipo a parte mais recente, e depois embaixo uma parte mais branca, depois disso olha outras colinas e outras paredes, vocês vão ver outras linhas mais escuras, mais avermelhadas e tal. Depois lá para baixo volta a ser branco, então ele mostra diferentes camadas que vão se sobrepondo, né, que foram formando o Grand Canyon por si só. Então ele é muito importante para entender a história da evolução, né, da Terra. Né? Então a diversidade estratigráfica é o ponto principal, e a diversidade morfológica seria o ponto secundário, na minha opinião. Além dele, né, de ter esse número gigante de visitantes, ele é um dos pontos mais visitados do mundo. Isso, essa data é de 2016, 2017, uma coisa assim. Então, as pessoas vão muito para o Grand Canyon. E, sei lá, eu não sei dizer para vocês
o real interesse das pessoas. Não sei se todas as pessoas vão lá pensando nisso, só porque já é visitado também. Então, temos isso também, né? Dessa galera querer estar em lugar onde todo mundo está indo. Então, isso facilita um pouco esse número de visitantes. Mas o fato é que as pessoas vão para lá, então isso não dá para negar. A outra exemplo nosso que é Vesúvio, né? Nápoles, né? Na Itália. Né? Vesúvio é um estratovulcão, né? O Emerson está aí. O estratovulcão é esse formato de cone, assim, basicamente. Então, ele não nasceu assim, ele vai tendo erupções, ele vai formando essas paredes, ele vai subindo em forma de cone. Então, ele é um estratovulcão, está em Nápoles, né, cerca de 8 quilômetros de Nápoles, né, do centro de Nápoles, e está na Itália, né, logicamente. Nápoles é bem famosa por uma pizza que vocês gostam bastante, né? Pizza napolitana, né? Então, bem famosa. Se forem para Nápoles, com uma pizza napolitana que vocês vão curtir. A Nathalie comentou que é mais parecida com uma APA. Não vi na hora, mas agora que eu vi aqui o comentário da Nathalie, provavelmente ela está comentando sobre os geoparques, né? É bem provável, se eu estiver errado, você me corrige. Que é tipo isso mesmo, né? Uma APA, uma área de proteção ambiental, também não tem essa necessidade de ser, não é tombada, de ser desapropriada pelo Estado, né? Então, ela tem essa perspectiva similar a isso em relação aos geoparques também. Geralmente, não só a APA, né? Tem algumas outras coisas também, RPPNs também tem o mesmo princípio, né? O principal de tudo isso é que eu não sei se num geoparque pode ser desfeito. É bem provável que sim, porque a Unesco, a cada 3 anos, ela tem que reavaliar se o geoparque, isso para estar na rede mundial de geoparques, né? Se ele vai continuar na rede mundial ou não. Então, é provável que ele possa ser desfeito. No caso de APA e RPPNs, etc. e tal, a nossa legislação ela não prevê desfazer isso. Então, você pode vender da propriedade, mas ela vai continuar sendo uma RPPN, né, para sempre. Tá falando de Nápoles, pizza napolitana, mais ou menos 8, 9 quilômetros da costa. O que mais te falar para vocês? Esse é o único vulcão da Europa, do continente europeu, né? Que entrou em erupção nos últimos 100 anos. Então, bem importante para nós entendermos isso. Porque hoje ele está adormecido, mais ou menos 41 coisa. Depois vocês dão um Google e procura, achei 44 a última erupção que ele teve, não vou lembrar essas coisas aí. O Vesúvio é mais importante do que ele ser ativo ainda, né, ou estar numa fase adormecida dele, essas fotinhas de baixo aí, que vocês devem estar vendo aí, né? Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo assim. Essas fotinhas de baixo são um lugar bem famoso, né, de Pompeia. Eu lembro que eu teve o trabalho de Dark Turismo em patrimônio no ano passado, alguém fez sobre Pompeia, não vou lembrar quem era, mas alguém fez sobre isso. Que Pompeia foi, na verdade, é Pompeia mais uma cidade, que não é tão famosa quanto Pompeia, foi descoberta extremamente ao acaso. Alguém estava escavando lá e tal, e começou a escavar e viu, achou uma telha. E continuou escavando e achou mais telha, e ele presumiu que tinha um telhado. E aí continuou escavando, e isso foi descobrindo, foi desenterrando Pompeia das cinzas e terra e tudo mais. Então, aí descobriram Pompeia. Estão vendo algumas pessoas, petrificadas, aí, tem um termo técnico para isso, eu não sei exatamente falar para vocês, mas é como se a pele da pessoa ficasse petrificada. E aí alguns arqueólogos, essa galera aí que estuda coisas antigas aí que não é memória, não é escrito, se fosse escrito seriam historiadores, entendem que quando estava em erupção, o vulcão, as pessoas fugiram da cidade, logicamente, elas não ficaram ali para morrer, e as que ficaram para trás são as pessoas que não tinham capacidade de se movimentar mesmo, então pessoas doentes, pessoas muito idosas e tudo mais. E aí essas pessoas que ficaram para trás, elas não foram pegas de surpresa, então não é assim uma cidade inteira congelada desse jeito. Só foram um acaso, segundo algumas pesquisas. O que mais tem que falar para vocês importante sobre isso é que não é um magma, Algumas pessoas acham que o vulcão entrou em erupção e desceu um rio de lava, cobriu a cidade inteira e ficou as pessoas assim, e tudo isso é só cinza, dos vulcões, Se tivesse passado magma por aí, não tinha sobrado mais nada, principalmente de pessoas. Então é bem importante a gente entender esse contexto aí, a Itália tem um dos vulcões mais ativos, da atualidade, que não é esse, é um outro vulcão chamado Etna.
né, que esse é bem complicadinho, né? O Etna entrou em anos para trás aí, provocou a cancelamento de um monte de voo e tal, né? É bem maluco, né? Enfim, tá aí mais uma opção para vocês de geoturismo, né? Outro bem mais perto de nós aqui, né? Que a maioria de vocês já conhecem, é o Parque Nacional, né? Nosso principal atrativo do estado, ponto mais estado, segundo parque mais estado do Brasil, né? Iguaçu. Iguaçu ele é tido como o maior sistema de cachoeiras do mundo, né? Então é bem legal Iguaçu, né? Numa perspectiva, né, do que a gente chama de geoturismo, né, em relação a geologia, geodiversidade, né, geomorfologia. Então, aí eu já comentei com vocês também, né, que vem de derramamento basáltico, congela, vem de novo, forma os degraus, né, e isso, né, formou o que é o Iguaçu hoje, né. Então, a gente vai para lá para observar justamente a cachoeira, ainda que, né, a galera gosta de fazer mais selfie e fotos bumerangues lá com os coatis e tudo mais, mas o ponto principal, acho que todo mundo concorda, que são as cachoeiras em si, né? Eu vou dar um pause nesses slides e vou mostrar para vocês outros destinos que também têm essa perspectiva do geoturismo. Deixa eu só voltar aqui no começo. Estão com a minha tela? Não, não estão. Espera aí. Eles não falam nada mais, tá louco? Agora estão na minha tela? Não, ainda, né? Agora estão. Outros também cachoeiras que falam bastante, né? As Victoria Falls, né? Então, a Victoria Falls tem uma característica similar, né, de Foz do Iguaçu. Ele geralmente tende a valorizar bem mais o que está fora do país do que o nosso, né? Victoria Falls aí tem esse paredão aí de água, né? Talvez para nós seja mais legal, porque a gente não está tão acostumado a ver, né? Mas em relação a volume, né, tamanho, número de quedas d'água, acho eu que perde o Iguaçu, não lembro também, né? Tem uns dados bem importantes. A Victoria Falls fica no Zimbábue, né? Não sei se é assim que fala, o Zimbábue, né? E aí outro que é um pouco mais famoso, na verdade, que é a Victoria Falls, não sei se todos vocês conheciam já, são as cachoeiras de Niagara, né? Niagara Falls. E tem uma frase bem impactante aí, que eu não sei exatamente quem foi a Rainha Elizabeth, sei lá, que visitou os dois e quando chegou aqui em Iguaçu falou, nossa, pobre Niagara. Tem uma frase bem célebre dela, assim, dizendo que, né, Niagara é impressionante, mas não é nada perto de Iguaçu. A Gi falou que a paisagem das cataratas está bem diferente nesses dias. Bem diferente no sentido de tá meio vazia lá, por causa de estiagem, uma coisa assim, tá seca. Eu lembro que teve uma época que tava assim, sem nada de água ali no Iguaçu, e aí o pessoal estudou um monte, né? As paredões ficam sempre cobertas por água, não tinha como fazer nada. Mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com represa de água, e tinha também, né, a questão da seca. Eu não sei como que tá hoje. Vou dar uma olhada depois, gente. Eu tenho que pesquisar borboleta, que eu não pesquisei aí. Né, e agora eu preciso também em Foz do Iguaçu. Ver como que tá lá. São as nuances, né? E quando chove muito também, né, as águas dali ficam bem sujas, meio barrentas também, não fica tão bonita para foto também. Legal, obrigado, Gi, pela contribuição. A Rebeca falou que essa é a cachoeira do Pica-Pau. A Niagara? Deve ser, né? Os caras não iam fazer o Pica-Pau lá na África, né? Isso, Niagara Falls, do cachoeiro do Pica-Pau. Né? O Pica-Pau desce de barril na Niagara Falls. Né? É bem legal, né? Bem massa. Falta de chuva e represa para a geração de energia elétrica. Muito bem, obrigado, Gi, pela contribuição. O que muda bastante da Niagara Falls para a Foz do Iguaçu, que é legal destacar, é que eles se apropriam bem mais da Niagara do que a gente faz aqui em Iguaçu. A Niagara tem iluminação noturna, não vai ter foto aí, mas depois vocês dão depois não, já estão dando, né? Já vão dando o Google aí no meio da aula mesmo. Procurem Niagara Falls at night, sei lá, à noite, não sei se deve ter. Né? Então eles fazem um espetáculo de luz ali impressionante, né? É muito bonito mesmo. Aqui a gente não faz isso. Então o cara desce ali de
de tirolesa na frente da Niagara Falls, todo iluminado e tal, bem diferentona, assim, fica muito bonito, né? Então, são algumas potencialidades que a gente acaba não fazendo, não sei se por falta de recurso, por falta de conhecimento, não deve ser, né? Porque é muito fácil de ver essas coisas, né? E não acontece, né? Então é meio bizarro, né? Tá aí, então, para vocês verem a Niagara Falls, aí vocês procurem à noite. Outro destino de geoturismo bem importante, essa é a Grande Barreira de Corais, né? Chamada assim, né? Lá na Austrália. Olhando por cima, assim, não dá para ver muita coisa, né? Meio estranho, sei lá, né? O que é importante destacar aí? São mais de 3 mil corais. Né? Os corais são extremamente lindos, né? Baixo da água, principalmente. O que mais eu falo para vocês? Tinha que falar mais coisas para vocês, hein? São quase 900 ilhas que formam, né, a Grande Barreira de Corais, né? E se fosse colocá-las alinhadas, dariam quase 2,5 km aí de uma legenda do outro. Então é muito grande em relação a corais. Tem uma foto embaixo d'água para vocês verem, né? Então, fica bem mais bonitinho. Então, se fazer um mergulho numa área como essa é sensacional, né? É incrível mesmo. Acredita-se que essa grande barreira de corais, né, ela foi formada há cerca de 20 mil anos atrás, ela começou a crescer, né? E a gente tem um problema muito sério em relação aos corais hoje, né? A gente está desertificando por causa de N fatores, N poluição, aquecimento global, um monte de coisa. Então, eles estão ficando menos coloridinhos, assim, estão ficando cada vez mais brancos, né? E quando o coral está esbranquiçado é porque ele está morrendo. Então, a gente está perdendo bastante, né, da barreira de corais. Né? Aqui a coisa, né, se embola um pouco em relação ao geoturismo, né? Porque geralmente você não vai só para ver o coral em si, né? Você vai para ver os peixinhos também. Então, aqui né, você fica no meio termo, né? Então, por isso que tem uma boleta dentro da outra lá, né? Eles acabam conversando bastante. Então, é outro destino bastante procurado aí. Bom, em relação ao sistema de karst, né, em relação a de cavernas, era para ter mudado as minhas fotos aí, mas não mudou. Eu travei? Oi. Mudou agora. Estão aí? Eu acho que eu travei. Me responda alguma coisa. Travou uma hora, tá meio travandinho ainda. Ah, tá. Obrigado, Nathalie, mas tá. Eu tenho um sistema aqui que fica fazendo um chiado, que eu sei que eu tô online, mas enfim. Espero que vocês me ouçam. Né? Me ouvam, é ótimo. Sistema de caverna a gente vai ter um monte. Né? A gente tem um grupo aqui na UFG, inclusive, que fica só pesquisando cavernas. É o grupo universitário de pesquisas espeleológicas, né? O pessoal do GUP lá. Então, caverna é muito fácil de achar. Né? Tem algumas... O pessoal está sempre entrando, né? Talvez tenha travado e o pessoal se assustou. O sistema de karst, bem importante para nós, é que a gente tem um monte, né, tem as cavernas areníticas, parece que tem a maior quantidade do sul do planeta, sabe? Tem um número bem importante aí. E para qualquer lugar dá para destacar para vocês. Eu destaco esse, né, de Carlsbad, nos Estados Unidos, mais para vocês entenderem que, mesmo sendo um ambiente extremamente hostil, né, é um buraco, né, um lugar que geralmente com dificuldade de acesso e tudo mais, vocês podem promover acessibilidade nesses espaços, sem dúvida nenhuma. Então, vocês estão vendo aí que né, tem uma espécie de rampa aí, que eles vão descendo em formato de caracol até chegar na porta de entrada, né, de Carlsbad. E é bem importante vocês pensarem nisso, né? Poxa, mas aí tem um impacto. Pô, sem dúvida nenhuma vai ter impacto. Professor. Oi? Diga. Professor, o som tá bem ruim. Eita, não sei se só para mim. Não, deve ser eu. Deu uma travada violenta para mim, que até eu achei que tinha caído. Tá tudo... Não dá para quase entender. Eita, bosta. Eu tô te ouvindo bem. Deixa eu pensar aqui. Peraí. A realidade é que a minha internet não tá legal desde ontem. Professor, você agora tá travado. Eu tô travado. Viu, deixa eu cortar a minha câmera para ver se ajuda alguma coisa. Peraí. Eu tô travado. O meu também. E aí, melhorou alguma coisa? Eu tô falando direito? Melhorou, agora melhorou. Então tá bom. Então eu vou ficar sem câmera. Eu fico olhando o Albert Einstein, que é mais legal, na verdade. Aqui essa câmera nem aparece faz tempo. Eu tava online. Desculpa aí, Natália.
Mas, enfim, né, vamos voltando para a coisa aqui. Então, aqui a gente está falando, né, sobre sistema de cársticos, sistema de cavernas. Eu tinha comentado antes disso, só que aqui no nossa região a gente tem um sistema de cavernas areníticas, né, formadas, né, por areia, basicamente, né, bem importante, acho que uma das maiores do sul do planeta, do mundo. E para destacar para vocês, eu podia pegar qualquer exemplo, né, podia pegar Caverna d'Água, porque é bem famosinha aí, podia pegar outros, né, outros lugares aqui da nossa região. Eu trouxe para vocês especificamente Carlsbad, que fica nos Estados Unidos, é um parque nacional também, para a gente entender a questão da acessibilidade. Então, não é porque é um lugar de difícil acesso e tudo mais que vocês, né, vão inibir muitas pessoas de visitarem. Então, vocês podem ter esse tipo de acesso e facilidade, tem tipo uma rampa aí que estão descendo até a entrada da caverna, mas aí você pode selecionar algumas delas. Então, você deixa algumas natural e outras você vai fazer esse tipo de acessibilidade. É óbvio que vai gerar impacto, né, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí você tem que mensurar a coisa, né? Então, ou deixa todas as cavernas restritas para pessoas, né, mais ativas, pessoas, né, com facilidade, jovens principalmente, né? Ou eu dou acessibilidade em algumas delas, né, para o público geral. Então, Carlsbad é uma dessas cavernas que dá essa possibilidade. Aqui é por dentro dela, né? Então, outro paradigma de cavernas, né, que é um ambiente frio, ambiente escuro, né? Não precisa ser assim, né? Você pode iluminar ela sem dúvida nenhuma. De novo, vai ter impacto no morcego lá e tal. Vai, mas impacto sempre vai ter. Então, você acaba restringindo esse impacto, né, para áreas específicas, né? Se vocês lerem mais ou menos no centro da imagem, parece que tem umas pessoas ali, né, sentadas, levantando o chão, lá tem uma galera ali, você tem uma noção do tamanho da coisa, né? Então, é impressionante, né? A estética é muito bonita. Vocês estão me ouvindo ou não? Responda aí, Nathalie. Então, a Nathalie fez um balanço a cabeça. Beleza. Então, isso vocês acabam, né, tendo essa perspectiva aí, né? Você pode ter isso, né? Você tem outra possibilidade, né, de você facilitar, né, as pessoas andarem, né? Então, é um ambiente hostil, né? Não é um ambiente para ficar andando por lá, né? Se você for preparar para as pessoas andarem, você vai causar um impacto. De novo aí, né? Você cobriu ali parte dos stalagmites ali, você provavelmente quebrou alguns deles para fazer essa trilha aí, parece tipo de um asfalto, né? Lembra algum, né? Sei lá, se é um asfalto, um concreto, enfim, mas alguma coisa foi alterada aí, né? Para que as pessoas consigam, né, andar por lá, mas logicamente tem impacto visual, tem uma porrada de problemas em relação a isso. Né? O que você pode fazer é selecionar mesmo. Então, você pega uma caverna que esteja mais degradada, por exemplo, e faz esse tipo de trabalho. Ainda que essa caverna não esteja nada degradada, né? Não tem nenhum, pelo menos nas fotos que a gente procura, né? Não tem nada pichado, não tem nada quebrado, né? É extremamente oposto das nossas cavernas aqui no geral, aqui no Brasil. Mas aí aqui dá a possibilidade de um cadeirante andar aqui com certa tranquilidade, né? Não vai conseguir passar duas cadeiras ao mesmo tempo na trilha. Mas também seria mais impacto ainda, mas, né, você tem as possibilidades aí. Nossa, está bem modificado, tá bem modificado mesmo, né? Mas aí, de novo, né, esses são os turismólogos que tem que pensar, né? A coisa tem que render dinheiro, tem que atrair pessoas, né? Vocês vão pensar tudo isso amanhã. Aqui é o mesmo sistema, só que não é caverna, né? Então aqui são, né, grandes colinas, vamos colocar assim, né? Meio que montanhas, né? Essa é uma baía, né? Eu não sei se é assim que fala, eu conheço como Ha Long Bay, que ela fica no Vietnã também, é uma cadeia assim, de um monte dessas colinas, desses montes aí, em sequência também, um do ladinho do outro, assim, né? Toda essas, não sei dizer para vocês qual o nome correto disso, né? Se o Hermes quiser, Hermes comenta com nós aí. Né? Mas a formação dela, a formação rochosa dela é a mesma coisa da caverna, só que ela tá para fora, né? Então tem isso também bem acentuado aí, né? Com a mesma formação rochosa, o mesmo interesse de geodiversidade, né? De geoturismo, só que não mais dentro de um ambiente, né, fechado, claustrofóbico, que algumas pessoas têm pavor, inclusive. Aqui tem bastante passeios de barco e tal, é bem famoso esse Ha Long Bay, fica no Vietnã e ele se estende, agora não, tem que pegar a geografia da coisa aí, né,
mas ele, salvo engano, ele passa do Vietnã até a China. Tem uma coisa similar, assim, no sul da China, ou começa no sul da China e vai até o Vietnã, é alguma coisa nesse sentido, fica nessa região geográfica do mundo aí. Em relação a sítios vulcânicos, né, que é mais óbvio para nós, né, pensar em geodiversidade e pensar em vulcão, o que se destaca, né, não tem como fugir dele, é Yellowstone. Ela só fica em 3 estados norte-americanos, acho que a maior parte dele fica no Wyoming, né, que está mais ou menos no centro dos Estados Unidos, né, centro-oeste dos Estados Unidos, vou colocar assim. Primeiro parque nacional do mundo, né, nossa referência para conservação de biodiversidade, habitats e tudo mais. Certamente também é um dos atrativos geoturísticos mais visitados do mundo. A galera não vai lá para ver lá os alces, os elks e outros animais de grande porte lá, mas vai lá principalmente para ver um geyser que explode a cada 80 e poucos minutos, acho que 88 minutos, uma coisa assim, o tal do Old Faithful, né? Há milhões de anos, milhões não sei, né? Mas há diversos anos, a cada intervalo de tempo de 80 e poucos minutos, ele tem a erupção dele lá. Então é chamado, né, o velho fiel, né? Então é certeza que você vai ver ele, não tem como fugir disso. Então a galera gosta muito disso e vai visitar, né? No parque como um todo são cerca de 10 mil características geotérmicas, né? Geothermal features que chama. Então vai ter de tudo um pouco aí, né? Entre esses 10 mil vão ter cerca de 300 geysers. Não sei se é geysers ou é geysers, nunca sei como que fala isso, né? Geralmente vocês lembram da Geise Arruda, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Umas coisas que falam, faz tempo que vocês lembrarem da coisa, né? Esse é o Old Faithful, o geyser que explode, lá não explode, né? Que tem a erupção, né, frequente, né, sempre ao mesmo intervalo de tempo. Então é fácil de vocês visitarem. Outro atrativo geoturístico aí, Uluru também fica na Austrália, isso aqui fica na parte continental da Austrália, né? Então é uma colina de arenito também, né? Mesma formação de Vila Velha. Tem cerca de 350 metros de altura, né? O ponto mais alto, né? Chamam-se isso uma cama, né? Uma cama de arenito, tem um nome, algo parecido com isso, né? Mas o correto seria uma colina, né? E cerca de 9 quilômetros de circunferência, é um troço gigantesco, tem essa cor avermelhada. E aí, dependendo das condições climáticas, né, da incidência de luz e tudo mais, ele modifica um pouco a cor, né, ele fica mais vermelho, menos vermelho, dá essa contraste de sombra e luz aí, né, que chama bastante atenção. Também tem cavernas, etc. Tal, no espaço, pensa que 10 km de circunferência é bem considerável o tamanho. E aí os aborígenes, né, que seriam lá os indígenas, eu acho, posso estar falando errado, certeza, os indígenas lá da Austrália, né, para eles é um local muito sagrado, né? E vem bastante essa onda, né, daquilo que a gente não consegue explicar, para nós é uma obra divina, né, uma obra que não tem outra explicação, Deus fez, né? Então, para eles ficou como sagrado, né? Pensa um local extremamente plano e do nada, né, tem essa colina, né, essa montanha, não montanha, mas tem esse monte gigantesco e tal, então só pode ser uma obra de Deus. Então, para eles é um local sagrado, né, os aborígenes australianos. E por ser sagrado, eles têm uma relação extremamente diferenciada, né, em relação ao que nós temos com a natureza. Tem uma pira bem famosa da carta do índio Seattle, né, que ele fala, né, que ninguém sabe se aquilo é verdade ou não, né, mas parece que o governo americano queria desapropriar umas terras lá e tal, né, o processo natural da coisa. E um cacique lá, o chefe indígena deles, escreve uma carta, uma pseudo-carta para o presidente, né, falando que eles não podiam vender porque os rios representam, tipo, o sangue das veias dele na natureza. Uma carta totalmente romântica, assim, tal, bem legal, bem impactante ela, mas não se sabe se de fato ela é verdade ou não. Mas, né, tem essa relação diferenciada, né, como um místico mesmo, um sagrado. E aí, como é um local sagrado, né, então você tem um respeito diferenciado por ele, né, e aí os turistas iam até esse espaço e costumavam escalar essa montanha. Então, o tesão da galera é ter algum tipo de ação mais direta, né, do que só observar. A galera consegue escalar negócio, isso é uma afronta para os aborígenes, então isso é um desrespeito, né.
pra galera aí que é mais ligada em religião, né, você não pode ir numa missa, num culto, numa celebração, sei lá, como que fala essas coisas aí, com roupas inapropriadas, né? Tem né, um certo contexto ético, um conceito de respeito mesmo, bem importante, né? Então, para eles também era importante, eles estavam subindo, mas quando eles estavam lá na catedral, lá, ela estava subindo lá, escalando lá, né, sei lá o que na catedral. Então, os aborígenes começaram a se irritar com isso, né? E aí, em 2019, agora bem recente, salvo engano, foi em outubro de 2019, foi proibido escalar. Não, o Lulu não pode mais. Então, você pode lá visitar, né, conhecer tudo, mas não pode mais escalar ele. Eu fico estourando o tempo, já tá. Peraí, tem mais 2 fotinhas só, já vai terminar. Outro tipo, né, de atrativo que vocês chamam muita atenção são os Alpes suíços, né? Então, tem as montanhas, tem os Alpes, né? Aqui os Alpes suíços se destacam. A foto não ajudou muito aqui, né? Mas se destaca bastante em relação a esse espaço, né? Principalmente. Também a acessibilidade. Então, você vai ter aqueles skylifts, né? Que seriam tipo aqueles negócios que se sobe, tipo um bondinho que só para esquiar, é tipo isso. Eles têm aqueles carrinhos, tipo bondinho, né? Um cable cars, né? Tipo né? Não tem o que falar, né? Tipo um bondinho mesmo. E tem algumas trilhas de trem que passam, né, por toda essa região. E o ponto mais importante dessa trilha de trem, principalmente, né? Que ele termina a 3.500 metros lá, uma altitude gigantesca, né, que é a estação mais alta, né, de toda a Europa. Então tem essa atratividade e acessibilidade. Você pode subir de trem, negócio, né? Muito mais fácil de se escalar esse negócio, fazer um hiking gigantesco, né? Vai sofrer, né? Corre risco de morrer, inclusive. Né? Então é bem importante isso em relação à acessibilidade em si. Deve ter uma noção lá do tamanho disso, né? Dá para fazer a comparação aí com as casas, né? E, né, a altura, né, dos Alpes em si. Né? Então, bem importante para nós. Para finalizar essa aula, para vocês já irem para a próxima, sítios paleontológicos, né? Então a gente tem aqui esse é um lugar chamado, não sei se você sente falta também, não sou bom do espanhol aí, Calorco, né? Esse local fica na Bolívia, né? E ele é considerado como o maior sítio paleontológico de pegadas de dinossauro do mundo. Eu não lembro números, nunca vou lembrar números, também tanto faz número, mas são cerca de 5.000 pegadas de dinossauros, quase 500 trilhas que vocês podem ir seguindo os passos do dinossauro e tal. Isso eu lembro bem que são 15 espécies de dinossauros. E entre essas espécies, né, que a gente gosta bastante, né, o mais impressionante, o mais legal dele seria de um baby Tiranossauro Rex, né, que vai chamar mais atenção. Ter uma noção aí do tamanho do passo, né, dos animais, né, tem a moça ali abrindo os braços e não conseguindo alcançar, né, as duas pegadas, né, com a ponta dos dedos, né. Aqui também é um cara medindo ali, né, uma pegada deixada, e aqui essa é a trilha, talvez a mais famosa, né, do tal do Baby T-Rex que tem lá em Calorco, né, isso fica na Bolívia, né, a gente não conhece, geralmente em sala de aula a galera meio que se impressiona, assim, não sei como tá a cara de vocês hoje, né, mas a galera geralmente não conhece Calorco, então é maluco entender essas coisas, como é que a gente não vê no nosso vizinho aqui, né, a gente viaja o mundo e não viaja à América do Sul, né, e eu me incluo nesse pacote, não conheço nada da América do Sul. Para finalizar mesmo, né, essa é a última figurinha nossa, nós temos esse Cape Town, né, cidade do Cabo, né, na África do Sul. Eles têm um plano, né, que destaca, né, mais o estádio de futebol e a cidade, né, em si, mas essa é a famosa Table Mountain, né, então a montanha mesa. Eu tenho uma outra foto que é bem melhor que essa, que mostra tipo o centro da cidade e aí a paisagem da montanha, assim, ela se destaca mesmo, assim, dentro da cidade, que é bem mais legal que essa aí. Só que ela é preto e branco, então escolhi não colocá-la, né? Mas eu posso deixar disponível para vocês em um momento. O que lembra um pouco, né, em relação a essa urbanização ao lado, né, de um atrativo geoturístico tão forte como esse, é o Rio de Janeiro, provavelmente dito. Então, vocês estão em qualquer lugar do Rio, estão vendo esse tipo de geodiversidade. Então, né, você sabe que, né, dá uma atratividade bem diferenciada. Assim como o Corcovado, o Pão de Açúcar, né, a Table Mountains também pode subir lá, também tem uma espécie de bondinhos que você sobe lá, tipo,
uma lanchonete em cima, tem uma estrutura, né, propícia para receber pessoas lá nesse espaço. Né? Então, a geodiversidade chamando a atenção bastante aí, né? Para mim, é o primeiro plano que eu olho, né? Vocês lembraram daquelas aulas que teve lá de paisagem, né? O plano 1, 2, 3, né? O que mais destaca para mim é a montanha. Depois vem o estádio, né? Porque está se destacando em meio a uma área verde, depois a cidade. Né? Não sei se vocês têm a mesma visão. Mas aí tem algumas... Né? A ideia principal é mostrar para vocês que a geodiversidade, ainda que ela pareça insossa, pareça fria, pareça, né, sem graça, né? Ela é muito bonita. Né? E se a gente souber interpretar esses espaços, souber ler eles, a gente começa a entender a história da Terra como um todo. Então é bem importante para nós. Né? E, acima de tudo, ele é importante porque nos traz visitantes, né? Nos permite explorar esses espaços, né, com vistas ao turismo. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Estourei 6 minutos do meu tempo hoje. Né? Desculpa estar travando. Vocês conseguiram me ouvir no final, pelo menos? Alguém fale alguma coisa? Obrigado, Nathalie, de balançar a cabeça. Conseguimos, professor. Obrigado, Pamela. Obrigado. Sim. Que bonitinho vocês falando. Finalmente. Por enquanto, tranquilo. Valeu, Nicolas. Ai, que legal. Ganharam um ponto, todo mundo que falou aí. Então tá bom. Então eu vou deixar de gravar aqui. Obrigado.